Agora vamos falar um pouco sobre fungos micorrízicos, associações micorrízicas. Este é provavelmente o nosso último assunto do semestre. Gostaria de falar com mais profundidade sobre essas associações, mas devido a uma série de fatores aí, nós não conseguimos andar com o nosso programa, de forma que a nossa abordagem sobre as micorrízicas hoje vai ser em nível de introdução, generalidades sobre esse processo, essas associações. Mas o ideal é que nós falássemos um pouco mais dos fatores que afetam, as espécies envolvidas, os efeitos mais detalhados. Isso fica para outra oportunidade. Bom, com relação ao conceito, micorrízas vem da junção de duas palavras gregas, de origem grega. Mix, que significa fungo, e rhiza, que significa raiz. Então, juntando essas duas palavras, a gente diz que isso aqui, as micorrízas, então, são associações simbióticas, não antagônicas, entre fungos do solo e raízes vegetais. Um conceito mais completo é este segundo aqui. É uma associação mutualística não antagônica, na qual as raízes das plantas vasculares são invadidas por fungos específicos, ocorrendo uma perfeita integração morfológica e funcional entre os simbiontes. Um pouco da história desses estudos, dessas descobertas sobre esses fungos. Bom, em raízes fossilizadas, descobertas aí pelos cientistas da área da paleontologia, há evidências sobre a origem das micorrízas, ou seja, acredita-se que elas surgiram há aproximadamente 400 milhões de anos. É mais ou menos a idade das plantas, quando as primeiras plantas complexas surgiram. Então, eles dizem, os cientistas, que as micorrízas já surgiram também com as próprias plantas. Assim que elas emitiram as primeiras raízes, os fungos já estavam lá também. Então, já houve essa atração assim, imediata, ou seja, há milhões e milhões de anos que essas associações existem. Agora, as primeiras observações detalhadas sobre micorrízas datam do início do século XIX, e o primeiro pesquisador a sugerir o termo micorríza foi o alemão Bernhard Frank, em 1888, ou seja, segunda metade do século XIX. Mas a confirmação dos benefícios, ou seja, quando eles concluíram que isto era realmente uma associação benéfica, isso só se deu a partir do século XX, em torno do ano de 1960. Como funciona, de modo geral, esta simbiose? Para que essa simbiose se estabeleça, ocorre uma sequência de eventos. Fungos das mais variadas espécies colonizam as raízes das plantas. O que se sabe, inclusive, é que praticamente todas as plantas superiores podem apresentar micorrízas. Após essa colonização, estabelece-se uma série de inter-relações biotróficas. A planta fornece substâncias elaboradas a partir da fotossíntese, como os carboidratos, que são os substratos energéticos, aos fungos, e estes, por sua vez,
captam os nutrientes e a água do solo, transferindo estes produtos para a planta hospedeira. Então, é uma relação mútua de benefícios. Nesta figura, nós mostramos os eventos fenotípicos da formação e ciclo dos fungos micorrízicos. Então, o processo vai do 1 até o 7. Aqui na primeira fase, as raízes dos vegetais, é claro, entram em contato aqui com os esporos dos fungos. Na sequência, então, esses fungos já estabelecem essa ligação anatômica com os pelos radiculares e as raízes das plantas. Aqui é o esporo com a raiz. Nesse evento 3, já existe aqui essa morfologia da raiz e do fungo já se confunde, ou seja, as hifas e raízes já estão perfeitamente conectadas. Aqui os fungos já começam a introduzir, já ficar na superfície das células epidérmicas e começam a introduzir suas estruturas. Algumas hifas começam a penetrar nas raízes vegetais, indo até as raízes mais internas, colonizando essas raízes através de suas estruturas, no caso, vesículas e arbúsculos, que mostra aqui que essas estruturas já estão perfeitamente formadas dentro das células vegetais. Aqui são os arbúsculos, né, dentro dessas células, e algumas vesículas. Nem todos os fungos vão apresentar essas coisas dentro, essas estruturas internamente nas células. Alguns fungos ficam, inclusive, nos espaços intercelulares, que são chamadas essas associações de ectomicorrizas. Neste caso, quando elas penetram nas células e ali instalam suas estruturas, elas são chamadas de endomicorrizas, porque ficam dentro das células. Então, no evento 7, é quando os dois organismos já estão perfeitamente harmonizados, vivendo juntos e usufruindo dos benefícios mútuos. Os fungos, inclusive, produzem novos esporos que vão ficar no solo e vão colonizar novas raízes. Então, é um ciclo contínuo. Desde que sempre haja plantas e fungos, sempre vai haver essa associação, porque eles se identificam. As plantas também jogam sinais moleculares no solo que vão atrair os fungos. Mas ao contrário do caso das leguminosas, da fixação simbiótica com os rizóbios, que só acontece com as leguminosas em uma ou outra família, no caso dos fungos e das plantas, praticamente todas as plantas podem fazer simbiose com os fungos. É claro que cada espécie de fungo vai ter a sua também especificidade de plantas, mas todas as plantas vasculares, as plantas superiores, vão estabelecer essas associações. Aqui nós temos uma figura que mostra que é uma representação esquemática de ectomicorrizas e micorrizas arbusculares, com suas principais características anatômicas. Então, neste lado aqui nós temos as ectomicorrizas e aqui as endomicorrizas. As ectomicorrizas, como eu disse, são micorrizas
onde os fungos ficam com suas estruturas, as suas hifas, instaladas no tecido radicular, mas não dentro das células. Essas hifas ficam nos espaços intercelulares. Elas envolvem toda a superfície radicular e os espaços entre as células, indo até inclusive nas células mais internas, mas sempre naqueles espaços entre as células. Por isso que nós chamamos de ectomicorrizas. Já as endomicorrizas, no caso aqui, numa cultura anual, uma planta de milho, por exemplo, faz associações com micorrizas arbusculares, que são as endomicorrizas. Nesse caso, o fungo instala dentro das células radiculares, do córtex radicular, suas estruturas, principalmente os arbúsculos. Vejam que aqui eles estão dentro das células. Em alguns casos temos também outras estruturas chamadas de vesículas. Então, endomicorrizas que ficam dentro das células, esse lado aqui. E as ectomicorrizas, onde os fungos vão ficar externamente às células, ou seja, do lado de fora. Então, eu já falei sobre isso, o funcionamento geral desta simbiose. Aqui uma ilustração mostrando, no caso seria um cogumelo, com sua parte subterrânea em contato com as raízes. Isto é uma simbiose, onde o hospedeiro, no caso a planta, tem a sua capacidade de absorção de água e de nutrientes, principalmente aqueles imóveis, como o fósforo, aumentada essa capacidade de absorção. E também elas ficam com maior tolerância a resistir a condições adversas do meio, como valores de pH muito ácidos ou básicos, presença de metais pesados, etc. E também elas ficam com maior resistência a patógenos do sistema radicular. E os fungos, em troca de proporcionar tudo isso, ele recebe das plantas os fotossintatos que elas produzem, ou seja, açúcares, carboidratos de modo geral, fontes de energia, vai tudo lá para o fungo, para que eles continuem fazendo todos esses efeitos benéficos. Então, de modo geral, quais são as características dessas associações micorrízicas? Os fungos micorrízicos apresentam baixo grau de fitopatogenicidade, ou seja, eles raramente promovem doenças nas plantas, embora fiquem lá dentro das raízes delas, e no caso das endomicorrizas, dentro das células. E são associações praticamente universais. Segundo esses autores, plantas que não apresentam fungos micorrízicos são uma exceção na natureza. Outra característica, os fungos micorrízicos geralmente não apresentam outros nichos. Eles não são saprófitas ou parasitas, eles são micorrízicos, eles são simbiontes obrigatórios. Existem evidências experimentais que mostram que plantas micorrizadas, inclusive, apresentam maior capacidade de absorver os nutrientes. Então, para finalizar, vamos apresentar essas duas principais classificações de fungos micorrízicos. Esta de Lewis, 1975. Então, ele classificou os fungos em ectomicorrizas, aliás, classificou essas associações em ectomicorrizas, endomicorrizas, que são as micorrizas arbusculares,
as ericáceas, arbutáceas e orquidáceas, ou seja, micorrizas, fungos que estabelecem associações com essas famílias. E esta outra associação também bastante utilizada, que é a de Silveira, 1992. Ele agrupou as micorrizas em função de aspectos morfológicos e anatômicos dos simbiontes, classificando as micorrizas em ectomicorrizas, as endomicorrizas, que são as micorrizas arbusculares, as ericoides e as orquidoides. As ectendomicorrizas, que é uma associação intermediária entre essas duas, e as arbutoides e as monotropóides. Então esta é a classificação do Silveira. Bom, era isto que eu tinha para falar sobre micorrizas. Isso também faz parte do nosso programa, então posso cobrar na prova, que será na próxima semana. Então desejo sorte a todos, mas repito, a sorte só vai favorecer o espírito preparado. Não sei se alguém disse isso, mas eu estou dizendo. Então, além da sorte, vocês precisam estudar para obterem uma boa nota. Bom final de semana a todos e fiquem em paz. Obrigado.